Convidado, eu já avisei para você, está ligado à área de cultura. E se justifica esse convite pelo seguinte: Minas Gerais está vivendo aí um verdadeiro boom de museus, tanto em investimentos quanto em aceitação de público. Pelo menos 3 novos espaços serão inaugurados aqui em Minas neste ano. Segundo a Superintendência de Museus de Artes Visuais de Minas Gerais, apenas 7 museus do estado receberam mais de 62 mil visitas em 2013. Mas em meio a tantos acervos diferentes e até peculiares, quais os cuidados que precisam ser tomados? Como fazer com que os visitantes tenham uma experiência ainda mais interessante ao visitar os museus e até inesquecível? Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora na Band News FM com o arquiteto Luiz Gustavo Vieira, que é sócio fundador da Objeto Design. Ele que é o único profissional da área habilitado em museografia de Minas Gerais. Bom dia e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua visita aqui hoje, viu, Luiz? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Band News. É um prazer estar aqui também falando de museografia, que é um tema que está em alta agora, né? Acho que não só em Minas, mas no Brasil inteiro, assim. E é bacana estar falando disso, assim, para a gente poder entender o que é o processo, quando você vai no museu, ver o que está sendo feito. É muito legal, assim, é muito bom. É um prazer estar aqui. É bacana, por um lado, a gente vê esse boom, né, que a gente já até trouxe essa informação, mas, por um lado, você ser o único habilitado nessa área, deixa um pouco, assim, de tristeza. Fala assim, poxa, até agora ninguém tinha percebido isso como uma oportunidade. Mas você acredita que daqui para frente vai mudar, que essa sua especialização vai ser replicada e demandada por outros profissionais também? Na verdade, foi uma formação meio construída, assim. Não obrigatoriamente você precisa de ter um museógrafo fazendo um museu. Eu fui atrás disso porque eu já estava começando a trabalhar nesse processo todo de cultura, já tenho uma trajetória em cenografia que ajudou muito na hora de eu escolher a museografia para poder fazer essa especialização. Mas, na verdade, eu fui buscando, assim, e não consegui encontrar no Brasil um curso com foco para arquitetura, né? Quer dizer, então, que não precisa ter esse curso de museografia? Não é obrigatório, o quê? Assim. Tem que ser um historiador para montar um museu? Na verdade, dentro da museologia, que é a gestão inteira do museu, a gente tem sempre um historiador, né? No caso da museografia, pode ser qualquer arquiteto com qualquer habilitação, assim, arquiteto já é habilitado para poder fazer projetos de museu e de exposição. Essa especialização em museografia que eu fui buscar foi por interesse meu mesmo, assim, de querer entender mais o processo, saber mais. E aí, quando eu terminei o curso na Argentina, que eu voltei para poder fazer a inscrição dele no MEC e tal, eu vi que aqui em Minas não tinha ninguém com essa... Aí que você teve essa percepção. Aí eu falei, legal, assim, é bom, porque eu fui por interesse mesmo de tentar aprimorar aquilo que eu estava fazendo e vi que não tinha ninguém fazendo. Eu acho, assim, ainda falta um pouco de investimento aqui no Brasil para poder fazer um curso com esse foco, porque é muito específico mesmo, é um curso de desenho de museu e de exposição voltado para arquiteto. Então tem que ter um público interessado grande, é muito laboratório, muito desenho, muita visita. Então eu acho que a hora que alguma instituição de ensino vê que tem um mercado para isso, eu acho que começa a ser mais divulgado, sabe? Muito bem, Luiz, o que é necessário para se montar um museu? Assim, qual é o ponto de partida para quem tem aí um acervo, seja do que for, fala, não, eu acho que está na hora de colocar isso aqui para exposição pública. Quais são os pré-requisitos? Então, a gente tem vários, assim, mas um que é muito relevante, na verdade, é a qualidade do acervo, assim. Se você tem um acervo legal, um acervo interessante, um acervo que conte uma história, ou um acervo interativo, não precisa ser um acervo físico, uma história, eu acho que vai muito da qualidade desse acervo. Aí, depois disso, a gente vai fazer um projeto, ver o local onde isso vai ser exposto. E não precisa de ser, talvez, um museu, pode ser uma exposição, pode ser uma exposição temporária, ela pode ter o caráter de ter essa mudança, mas geralmente o que é mais importante, que a gente pega mesmo para poder identificar como ponto forte o acervo e quem vai visitar o museu. E sinal dos tempos, dessa coisa da interatividade nos museus e nas exposições, está cada dia mais comum, né? É o que eu estou postando bastante, assim, a gente está com uma parceria com um pessoal que faz programação e interatividade. Eu acredito hoje que o mais legal de um museu é você conseguir ir várias vezes. Então, eu tenho apostado nos projetos que dão para os museus e para os equipamentos culturais essa versatilidade para você poder voltar e ter mais conteúdo. Ou seja, poder essa fazer uma renovação, né? Exatamente, de você poder fazer uma interatividade com o visitante, de falar, olha que legal, aí quando ele volta, aquilo já está um pouco mais diferente. E aí quando eu falo da cenografia, que era um trabalho que eu tinha
que eu estava fazendo antes e continuo fazendo, ela ajudou demais, porque você tem recurso de iluminação, áudio, de imagem, de vídeo. Pois é. Então você começa a criar um universo para quem está visitando, que a pessoa volta. O acervo ele vai ficando rico, ele vai ficando mais fácil de você interagir, de você mudar um pouco a história. Você deixa, a gente tá postando muito do visitante, deixar a sua experiência dentro do museu como acervo recente. O Maquiné é um projeto seu? É um projeto nosso. Eu tive a oportunidade de visitar e lá tem essa questão da imagem, do áudio, dos animais ali da região. É muito legal. Tem Maquiné muito legal, assim, legal. A gente tem essa interatividade. O passeio vale muito a pena. E lá tem um piso todo inclinado, você pode perceber, a gente pegou o piso do... Não, o prédio não era um museu, era um prédio que tinha um restaurante, então a gente teve todo o cuidado com a ambientação desse espaço, que não era preparado para museu, então teve que colocar ar-condicionado, fechar janelas, tampar a luz, controle de luz, e o piso ele é todo inclinado, exatamente para você poder ter uma prévia do que você vai ver dentro da gruta. Pois isso tem uma pergunta. Porque essa relação da arquitetura do museu com o acervo é que é bacana, porque às vezes você vai num museu que é mais antigo e tal, que é apenas uma casinha onde o pessoal coloca o acervo lá. No caso do Museu da Gruta de Maquiné é isso, né? Você acaba interagindo a arquitetura junto ao acervo e você acaba entrando numa caverna. Exatamente, trabalhar todas essas experiências assim, possíveis e as que você nem imagina que vai acontecer. Lá em Maquiné, eu na verdade, quando fui fazer aquele projeto, eu lembrei de uma experiência que eu tive lá na gruta, quando eu tinha 12 anos, que eu não conseguia ficar em pé dentro da gruta. Pois é, o Museu do Futebol, por exemplo, da Minas Arena também é projeto seu. É o Museu lá do Mineirão? Brasileiro do Futebol, sim. Essa expansão nova agora que está sendo feita, né? Na verdade, ele foi inaugurado com um projeto anterior a esse, aí agora a gente veio fazendo essa expansão, que são 3 salas, na verdade. Legal, bacana. Mais 3 salas. E ele já explicou pra gente sobre o ineditismo, a busca pessoal que o levou à Argentina para buscar essa nova qualificação. Luiz, a gente já falou um pouco de como que os museus têm procurado interagir de uma maneira mais diferente, mais atraente com os visitantes. E eu fico me perguntando se, na sua visão, você acredita que os museus, muitas pessoas que não acham graça em museu, exatamente porque ele tem esse acervo estático, né? Ele não permite uma interação, então ela é mais contemplativa. Se você entende a riqueza que aquela peça ali na sua frente traduz em si, né? O que ela significou em momentos passados, você sabe avaliar bem esse momento de estar diante dela. Caso contrário, se não for uma visita guiada, a pessoa dá uma boiada no museu, né? É verdade, aí a gente vai pelo foco do museu. Tem muito museu que tem o foco educativo mesmo, assim. Então você tem uma visita educativa que vai dar ênfase naquela peça ou num objeto que tem uma relevância histórica ou artística maior. Na verdade, a gente usa muito desses artifícios de cenografia para poder chamar bem atenção para aquela peça que precisa de ter um destaque um pouco maior ou mais relevante, né? Então, geralmente, a gente tenta, nesse percurso, que quando você recebe, na verdade, o programa do museu, uma das coisas que é muito legal de você perceber é o percurso que o visitante ele vai fazer. Então, quando você começa a desenhar aquilo dentro do projeto, você começa a enxergar possibilidades de você tocar ele de forma diferente. Que você vai construir o sentido nesse trajeto. Exatamente, você é responsável por essa experiência. Então, se um determinado momento você precisa que a pessoa pare para poder ver ou uma obra ou uma peça, você tem que fazer ela parar e ver e contemplar. Se for uma coisa muito rápida também, que às vezes o objetivo é esse, a pessoa passar ali rapidinho, porque logo na frente ela vai ter uma informação muito maior, assim, uma carga de teórica muito maior. Então a gente sempre observa isso. E é muito legal que você consegue. Assim, ou você muda o piso, você muda a textura de uma parede, uma luz um pouco mais fechada, aí a pessoa passa mais devagar, ou ela passa mais rápido. Então a gente tem esse cuidado. Agora, Luiz, em relação a referências que você tenha, como alguns museus internacionais, sejam mais antigos ou mais recentes, o que você acha que está sendo feito de bacana aí, que está inspirando esse movimento brasileiro e o seu trabalho de buscar essa interação maior e não ficar com aquele acervo mais estático, mais passivo ali? Você se inspira em algum museu em especial? Inclusive, te cortando rapidinho, já vamos emendar com a pergunta do Matheus Freitas. Ele está perguntando para você, nosso entrevistado, quais foram os 2 melhores museus que você já visitou até hoje? Eu já fui em bastante museus, assim. Eu sou um cara fanático. O primeiro lugar que eu chego, rato de museu, quando eu estou numa cidade, eu vou no museu. Mas um museu que me impressionou muito pela arquitetura e pelo acervo é o Reina Sofia, em Madrid. É um museu, cara, que tem um projeto de ampliação dele, do Jean Nouvel, que é um francês,
eu fiquei extasiado, assim, eu parei, eu olhei e falei assim, não acredito que alguém pensou nisso. Ele tem uma cobertura que parece que tá voando e tem uma parte antiga, bem da parte de Madrid mesmo, é muito antigo, e uma intervenção contemporânea muito, muito interessante. E um que eu acho, para quem é arquiteto ou para quem não é, se impressiona quando vê, é o Museu de Bilbao, o Museu da Fundação Guggenheim, que ele foi precursor de um estilo arquitetônico. Então, e ele é muito legal, por fora ele foi projetado pelo Frank Gehry, e ele foi pensado, o teste plástico dele é uma laranja descascada. Exato, aquele, né? Vai fazendo ele vai fazendo redemoinho, né? E depois ele desconstrói o prédio todo, assim. Então, esse museu também me impressionou muito. Agora, no Brasil a gente tem bons museus também. O Museu da Língua Portuguesa, de acervo, de conteúdo, ele é sensacional de interatividade. Então não é só fora do Brasil. Eu ouvi muito falar que a gente está engatinhando. Não, a gente já está começando a correr atrás disso. Mas o Brasil tem um estilo próprio para museu ou não? A gente ainda copia algumas coisas estrangeiras da Europa e Estados Unidos especialmente? Na verdade, a gente está com o olhar deles pra gente, assim, um pouco, sabe? Essa história, assim, tem muita gente olhando para cá, o que está sendo feito. Por causa desse movimento de interatividade, inclusive? E talvez, assim, mas eu acho que a gente está exportando estilo, no caso, e não o contrário. Eu acho que a gente tem muito artista expondo para fora, assim. A gente tem aí o Romero Brito, que é um cara que já está, né? Bombadíssimo. Bombado. Então, assim, acho que quanto mais arte é exportado, mais o olhar se volta para cá. Para a origem dessa arte. Para a origem dessa arte. E a gente tem, por exemplo, a gente tem cidades históricas aqui com um acervo barroco muito grande. Né? A gente tem Ouro Preto, a gente tem Mariana e outras cidades aí. Então, assim, eu acho que esse olhar agora está sendo muito bem focado aqui. Então, a partir do momento que as pessoas olham para a gente está sendo exposto, né? Bom, tem até uma matéria que está no Diário do Comércio de hoje que corrobora um pouco isso, que o título é BH vira capital da cultura, matéria da Daniela Maciel, e ela exemplifica esse movimento cultural fortíssimo em Belo Horizonte com o CCBB, que atraiu mais de 100 mil pessoas desde a inauguração, que foi no final do mês de agosto até o final de 2013, mais de 100 mil pessoas passando, ou seja, havia essa carência, havia essa necessidade, essa lacuna em Belo Horizonte e esse turismo cultural, esse movimento cultural intenso da capital mineira, né? Isso é muito bom. E é muito legal a gente perceber também, eu tive a oportunidade de conversar com um diretor do museu, de um museu em Portugal, no encontro, e você pega Portugal e Espanha, que foram os países mais tiveram maior problema com a crise. Barcelona, em especial, foi a cidade que conseguiu segurar mais a crise exatamente pelo turismo cultural. Isso é dado, a gente consegue enxergar isso e ele comprovou isso, essa informação no encontro que eu tive com ele. E legal o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. A gente tem Inhotim, cara. Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo. Inclusive, Inhotim, né? É aquilo que você falava no início lá. Sempre tem alguma coisa para ver em Inhotim. Exatamente. Então, e a gente já sabe disso. Isso que é legal. Então, se chega um parente, se chega alguém de fora, o que você vai fazer? Você pega o cara e leva ele para Inhotim. Aí tem que pensar, eu não gosto de arte, acho não sei o quê, não sei. Chega lá e fica impactado. Sempre tem alguma coisa que você vai gostar. Ou então vai pro restaurante que tem uma comida muito gostosa. Nossa, encontra uma desculpa qualquer pra levar pra lá, não deixa de ser uma interatividade. Chega a ser uma surpresa também, né, Inácia? Porque as pessoas às vezes falam assim, eu não gosto de arte, mas não sabe nem o que vai ver na realidade. Tem alguma coisa que vai te atrair de uma forma e aquilo vai ficar na sua cabeça. Eu acho bacana a questão da arte, mesmo que você não goste, que fique. Você acha que não gosta? Às vezes você vai discutir aquilo depois, fica na sua cabeça. Fala, pô, que coisa estranha, você achou estranho? Eu falei, eu não achei não, então por que e tal? Pelo menos se você tá circulando. Discussão, né? Com certeza, eu acho que isso é importante pra fomentar. Você citou, Luiz, o Museu Guggenheim, e isso me lembra as franquias que estão começando a se tornar comuns. Ele é um dos franqueadores, né? E tem também o Museu do Louvre aí, que tá para abrir uma franquia lá em Abu Dhabi, né? Sim. Então você acha que esse é um caminho, assim? Porque a franquia, ela é uma cópia tutelada pelo criador, né, ou pelo gestor principal desse sucesso na sua origem, que vai ser levado para uma outra cultura. Exatamente. Você acha que é bacana isso, replicar museus bem-sucedidos em outras culturas ou não? Cada um que invente o seu museu ao seu jeito. Não, eu acho muito válido. E quando vem com uma força dessa de uma fundação grande, que consegue agregar valor a ela, é sensacional. E eu ainda acho mais, assim, Inácio, eu acho que o Brasil a gente tem que prestar atenção que museu e equipamento cultural em geral tem que ser visto como negócio. Eu acho que a lei de incentivo ela é extremamente importante, mas eu imagino que o seguinte, o museu e o equipamento, ele tem que gerar receita. E você falou de Europa, é impressionante como algumas organizações
industriais estão muito ligadas. Aí você vai na Alemanha, por exemplo, você tem museu da das Mercedes, montadoras todas, museu exatamente. da Volks, da Porsche, o museu da Audi, Fiat, da Fiat, no Rio e na Itália, da Ferrari. A Ferrari que tem o museu na Itália e agora tem uma sucursal também nos Emirados Árabes ali, né? Aliás, tem até a montanha-russa da Ferrari. E aqui a gente tem da TAM em São Paulo, né? Da TAM em São Paulo, São Carlos, interior de São Paulo. Então eu gosto dessa história, sabe assim, de ver o equipamento como gestor de receita.